A Palavra de Deus. Nós escolhemos hoje a palavra do profeta Ezequiel para a edificação das nossas almas. O nosso coração está sofrido, preocupado, estamos vivendo um momento de incertezas, um momento de renovação dos nossos valores. Estamos sendo obrigados por Deus a ficar em casa. Nós sabemos que tudo está sob o comando de Deus. Não há nada errado aí na obra do nosso Pai. Nós temos em nossos estudos, temos afirmado aos irmãos que Deus controla o bem e o mal. E se essa enfermidade está abatendo hoje o nosso país, esta pandemia, abatendo os países de todo o mundo, com certeza Deus deseja que alguma coisa se passe. É aí que nós precisamos estar atentos. Deus quer alguma coisa. Se nós andarmos em busca dessas respostas, Deus vai nos esclarecer. Eu penso que nesse momento as famílias precisam ser melhor estruturadas em face da nova realidade. Não é de desconhecimento dos irmãos a ideia de que no mundo novo, porque nós cremos que o reino de Deus é na terra, as famílias elas serão diferentes. Eu tenho afirmado isso, que nós cuidaremos da nossa vida. No mundo novo não vai haver empregados domésticos. Nós teremos que cuidar da vida, todos nós. Maridos, esposas, filhos, pais. Teremos que cuidar das nossas obrigações. Era o que deveria estar acontecendo. Porém, em face desse sistema que se criou na terra, fez-se uma grande confusão. E os homens acabaram ficando sem condições de conseguir recursos para pagar as contas, porque a vida de consumo levou o homem a gastar muito. E esse sistema que tem na terra é um sistema que a cada dia ele acha uma justificativa para ajustar valores. E a gente vai precisando cada vez mais de recursos para nós pagarmos as contas. E a vida se transformou numa experiência em que só se trabalha tendo em vista pagar contas. Deus colocou um freio nisso, utilizando essa enfermidade. Alguém poderia dizer, pastor, mas está morrendo muita gente. Sim, mas a morte é só uma mudança de estado. O problema do desespero em relação à morte é que as pessoas não sabem o que é a morte, não sabem o que é a vida eterna. As religiões que deveriam instruir, elas são ignorantes também do que se passa em verdade. Os pastores não sabem o que existe do outro lado. E existe do outro lado um mundo que, com certeza, exerce grande influência sobre o mundo de cá, desse lado, o mundo que nós vemos. E por isso está acontecendo coisas que o homem não estava esperando. Essa doença não estava sendo esperada pelos pastores, pelos rabinos. Não estava. E é Deus que está colocando um freio em tudo isso para que nós, que somos o seu povo, nós venhamos a refletir sobre a vida. Então, vamos aceitar o que Deus está determinando. E sabendo que os que morrerem vão renascer. É uma questão de tempo. A vida segue do outro lado e segue as almas voltando para viver na terra como outros personagens, trabalhando para a edificação, trabalhando para a edificação do futuro. É isso que nós precisamos fazer. Se nós nos concentrarmos na palavra de Deus e na verdade que Ele nos revela, nós vamos atravessar a crise de maneira proveitosa. Isso não dispensa, evidentemente, os cuidados. Nós separamos aqui uma palavra de Ezequiel, porque a palavra de Deus é o nosso alimento. A nossa alma precisa se fortalecer. Eu tenho dito aos irmãos que nós precisamos estar devidamente preparados, em termos físicos, para nós enfrentarmos esta pandemia e essa ameaça de doenças. Mas precisamos estar mais ainda fortes em termos espirituais. Quer dizer, a nossa alma é uma realidade. Nós temos uma alma, um espírito, e ele precisa se alimentar. Ele se alimenta do quê? Da palavra de Deus. Não podemos deixar a nossa alma se alimentar
do medo da morte, do medo do desespero, da incerteza em relação ao futuro. Eu já disse algumas vezes aqui, as pessoas não acreditam e não acreditavam, né? Quem sabe agora elas passem a pensar um pouco melhor nisso, é que não vai haver futuro, de acordo com o mundo. Não tem futuro segundo o mundo vinha apregoando. Mas nós acreditávamos no mundo e não nos pregadores. Por quê? Porque o sistema do mundo é um sistema falido, é um sistema em decadência. É fácil, basta olhar. Tudo é sustentado pelo dinheiro, pelos mercados, pelos interesses. E esse sistema foi profundamente abalado agora, porque a sua base é o ser humano. Para viver, ele precisa de consumo, senão ele não vive. Então, como todo mundo se enfurnou dentro de casa, por necessidade, o sistema está abalado. Mas eles vão conseguir sair disso. E quando sair, eles vão ficar todos eufóricos, vão mandar presente uns para os outros, se cumprimentarem e acharem que eles são vitoriosos. E vão fazer como eles sempre fizeram. Eles deixam Deus de lado e acham que eles são os bons, os sábios. E a consequência virá depois. Nós sabemos disso, porque é uma sequência de fatos e de acontecimentos que levarão o mundo ao caos, a um estado de depressão profunda, onde vai haver guerras e muitas mortes, nós sabemos, mais do que as mortes que vão acontecer nessa pandemia. Somos o povo de Deus e temos que estar preparados para isso. A nossa alma se alimenta da santa palavra. Nós escolhemos aqui em Ezequiel um texto que trata sobre a responsabilidade do pecado. Porque nós temos que entender o seguinte: aquele que comete pecado, que comete transgressão, ele é responsável pelo que faz. O filho de alguém, se for pecador, aquele ato de pecado cometido pelo filho não afeta a vida do pai. Se o pai viver em pecado, o filho pode muito bem viver uma vida virtuosa, se ele quiser, a não ser que ele resolva viver em pecado como seu pai. Então, ele será responsabilizado. Havia em Israel um ditado que dizia que quando os pais comem uvas verdes, né, os dentes dos filhos embotam. É como se houvesse uma consequência dos atos dos pais na vida dos filhos. Isso não é verdade. A palavra de Deus, aqui através de Ezequiel, nos fala da responsabilidade, que o pecado é individual. Nossa responsabilidade por aquilo que nós fazemos é individual. Cada um responde pelos atos que vierem a cometer. A vida funciona num sistema de causa e de efeitos. É como se fosse uma terra boa onde você planta. Você pode plantar nela tanto a boa semente quanto a má semente. Eu digo sempre aos irmãos para fazer um teste, né? Pega uma boa terra aí no fundo do seu quintal e prepara a terra e semeia algumas sementes. Pode ser de feijão, de milho, algumas sementes que possam germinar. Deixa quietinho lá. Você vai ver que no meio da semente, ali no meio da sua plantação, vão aparecer pragas que você não colocou. Você não plantou, mas ela existe. Então, o ambiente na terra tanto é propício para o crescimento do bem quanto do mal. Então, nós temos que aprender que a vida funciona por um sistema de plantio e colheita, causa e efeito. Se você faz o bem, você colhe o bem. Se você faz o mal, você colhe o mal. É um automatismo da criação. A lei de Deus faz funcionar assim. E se nós cometemos um pecado grave, uma coisa que nós nos arrependemos, com certeza, também a lei é misericordiosa. Existe da parte de Deus, do Criador, as suas misericórdias, que cobre a condenação da lei. Então nós podemos saber que quando nós buscamos o Senhor, em espírito de arrependimento, Ele nos salva, Ele nos tira da confusão em que nós nos enfiamos. A palavra do profeta Ezequiel, ela fala aqui de uma passagem interessante, porque nos instrui nesse sentido. Por exemplo, versículo 20 do capítulo 18. Os irmãos que estiverem em casa, abra a sua escritura. É bom a gente acompanhar com a escritura, porque o Espírito de Deus nos envolve naquele momento. Não é bom a gente só ouvir, é bom a gente acompanhar. Então, abra o livro do profeta Ezequiel, viveu lá na época da escravidão na Babilônia, né? Os irmãos já têm esse conhecimento.
no capítulo 18, a partir do versículo 20. A instrução diz o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. Independente de ser filho, de ser pai, independente. A alma que pecar, essa morrerá. Veja só, todos vamos morrer. Então, claro que o Espírito não está falando aqui da morte física. Ele está falando aqui da morte espiritual. O que é a morte do Espírito? Morte da alma. É quando a alma está destituída da presença de Deus, da luz divina. É quando ela perde a comunhão com a mente de Deus, e aí ela fica perdida. Tanto aqui na vida, fazendo loucuras e doidices, e sofrendo as consequências dos seus desatinos, quanto do outro lado, se ela vier a falecer fisicamente, a alma fica perdida. Ela não tem luz, ela não encontra lugar para existir. Isso chama-se morte. Então, a alma que pecar, essa morrerá. Versículo 20. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então a palavra, ela mostra duas situações. Ele usa aqui a imagem do pai e do filho, mostrando que cada um carregará a sua iniquidade, tanto o filho quanto o pai. A justiça do justo ficará sobre ele. Se uma pessoa faz o bem, vive o bem, seja quem for, filho, pai, homem, mulher, não importa. Essa justiça permanecerá com ele. Mas o pecado também andará com ele. Quem cometer pecado, o pecado vai acompanhar a pessoa. Isso significa que o pecado vai atrapalhar a vida da pessoa, vai criar embaraços, vai gerar situações de sofrimentos desnecessárias, mas com o único intuito, com o único desejo da parte de Deus de corrigir o pecador. Ele não quer o mal do pecador. Versículo 21 do capítulo 18 de Ezequiel. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar os meus estatutos e proceder e fizer de acordo com a retidão e a justiça, certamente ele viverá, não morrerá. Então ele está falando aqui do quê? De uma situação, irmãos, em que um pecador se converteu dos seus pecados, se arrependeu das bobagens que fez. Isso nos mostra que a lei de Deus, ela não é absoluta em termos de condenação. Ela condena se a pessoa não se arrepender, mas se a pessoa se arrepender, com certeza, o Senhor perdoará. Está escrito aqui, isso é evangelho. Mais uma vez eu chamo a atenção dos irmãos, né, os cristãos. O judeu já tem o caminho da salvação aqui. Tá bem? É importante nós entendermos isso, que algumas pessoas colocam o Novo Testamento como a solução de alguma coisa que não havia lá no Antigo Testamento. Isso não é verdade, está aqui no Antigo Testamento. Nessas escrituras dos Hebreus. Está aqui bem claro para nós. Podemos ver com clareza. Né? Então, se o ímpio se converter, versículo 21, de todos os pecados que cometeu e guardar todos os estatutos com retidão e justiça, certamente viverá. Ele não morrerá. Mais uma vez, não está falando da morte física, uma vez que todos morremos. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do pecador? Diz o Senhor Deus. Não desejo. Antes, eu quero que ele se converta dos seus caminhos e viva. Então, Deus não quer que a pessoa morra. Claro que não, irmãos. Deus não quer o mal dos seus filhos, mesmo dos desobedientes. E haja desobediência na terra. Nesses últimos tempos nós estamos vivendo agora, que antecede o período apocalíptico, que vai chegar o reino, né? Nos próximos anos nós vamos ver isso chegar na terra, com certeza. Estamos nos aproximando. Então a proximidade do reino nos leva também a distúrbios sociais de diversas naturezas. Degeneração dos valores, corrupção generalizada, pessoas fazendo loucuras, tomando o mal como o bem, as trevas como a luz, pega as luzes e transforma em trevas. Estamos vivendo uma época, assim, de uma
pandemia moral, uma pandemia de natureza espiritual, invisível, que você não vê, mas está acontecendo. E vai levando a humanidade para um estado de colapso, que vai acontecer no período apocalíptico. Os pastores precisam saber disso. É hora dos pastores acordar, deixar de lado um pouco essa teologia convencional, onde não se sabe de coisa nenhuma, para descobrir as verdades que vão acontecer no mundo. Vão acontecer muitas coisas agora que não estão na teologia. Os pastores precisam acordar para essas realidades. É tempo, pois, da gente entender que o mundo não vai bem. Eles acham que vão bem, mas não vai bem, não. E as consequências serão danosas. Deus não quer, pois, castigar ninguém. Deus quer que a pessoa se converta e que ela possa viver. Mas desviando-se o justo da sua justiça, e aí ele chama atenção aqui para aqueles que já estão no caminho, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme as abominações que faz o pecador, porventura ele viverá de todas as justiças que tiver feito. Não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Então, o que ele pretende nos ensinar nesse versículo é que as suas justiças e o bem que você faz não serve para justificar o pecado que você comete. Não pense isso, o Senhor deixou bem claro aqui. Não se lembrará a justiça de Deus dos seus bens, das coisas boas que você fez, né? Das obras boas que você fez. O Senhor não se lembrará disso. O seu pecado vai tirar a sua vida. Preste atenção. Porque nós estamos sendo avisados. Versículo 25 do capítulo 18 de Ezequiel. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Por que ele está dizendo que o caminho do Senhor não é direito? É simples. Ele está aqui dizendo assim, se alguém fez muita coisa boa, por que o Senhor não dá um desconto? E perdoa aquela parte que não é boa, a parte errada que o sujeito cometeu, os atos insanos dele, porque ele fez muitas coisas maravilhosas e tal. Por isso, no versículo 25, ele diz assim, dirias, pois, o caminho do Senhor não é direito. E ele responde, ouvi agora, ó Israel, porventura não é meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, ele morrerá por ela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade, da impiedade que cometeu, e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida. Então o Senhor, ele questiona o povo, dizendo, vocês estão achando que está errado, que é injusto o que eu estou fazendo? Porque uma pessoa fez muitas coisas boas e fez uma coisa errada. Você quer justificar essa coisa errada pelas coisas boas que a pessoa fez? Acha que os meus caminhos estão errados? Os vossos caminhos é que estão errados, diz o Senhor. Porque ele só perdoa o erro, não com boas obras, mas pelo arrependimento. Quem pecou precisa se arrepender, entender que ele não pode fazer daquele jeito. Por uma questão simples, irmãos. Ele está transgredindo a lei de Deus. Ele, na verdade, está transgredindo as regras da natureza. Vamos imaginar que ele vivesse sozinho num lugar, estaria prejudicando só a si mesmo. Mas como nós vivemos em sociedade, nós vivemos e somos membros de um corpo, como ensina o apóstolo Paulo, todo mal que nós causamos e coisas erradas que nós cometemos, este mal acaba prejudicando toda a coletividade. Nós vivemos uns nos outros. É preciso entender essas coisas. Daí a necessidade de, nesses tempos de pandemia, né, do coronavírus, a gente tem que cuidar uns dos outros. E não cuidar de nós mesmos, sozinhos, ficar ali cuidando só da nossa vida, com medo do que vai acontecer. Temos que ajudar uns aos outros nas necessidades físicas, espirituais, nas aflições. Deus nos pôs em casa para a gente
a ajustar a nossa relação com o próximo. Preste atenção aí na sua casa, como é que está a sua vida. Se você ainda não mudou nada, se você não percebeu nada, se você não vê a hora de acabar a quarentena para você poder correr para a vida lá fora e viver como você vivia, olha, você não percebeu ainda o que Deus está fazendo. Você está com uma profunda necessidade de reformar a sua vida, de entender que você estava vivendo no mundo e para o mundo, distante de Deus. Você ia ser condenado com a sua casa. Preste atenção nisso. Isso é grave. Então acorda enquanto é tempo. A vida não vai voltar a ser o que era. Ela vai voltar a ser o que era para as pessoas que vão se perder. Preste atenção nisso, tá bem? A palavra do Senhor continua aqui nos ensinando. Versículo 28. Pois que reconsidera e se converte das tuas transgressões que cometeu, e assim você viverá. Chama a atenção daqueles que estão vivendo em pecado, daqueles que fizeram muitas coisas erradas. Pense bem, se converta das coisas equivocadas que fez, proceda daqui para frente com retidão e justiça, e você vai conservar a sua vida. Certamente você viverá, não morrerá. Contudo, que entra o Senhor fazendo mais uma colocação, versículo 29, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Ainda ele insiste, dizendo, o povo de Deus, não só os homens do mundo, mas o povo de Deus ainda vai dizer que o caminho não é seguro. O caminho não é direito. Porventura não são direitos os meus caminhos, ele lembra o povo, ó casa de Israel, e não são tortuosos os vossos caminhos. A acusação, é claro que estava se passando lá na época da escravidão na Babilônia. Mas nós estamos escravos também do mundo. Hoje, o faraó, o que é? Esse sistema de vida que tem no mundo de consumo. Mais ou menos o que era a antiga Babilônia. Por isso que o mundo profano é chamado de a Grande Babilônia no Apocalipse. Porque tem uma relação com a Babilônia lá do Nabucodonosor, lá da época de Daniel, da época de Ezequiel, de Jeremias. Então a palavra dos profetas, que foi dita lá naquela época, ela serve para nós, primeiro porque são as mesmas almas. Éramos nós que estávamos lá. Éramos nós. Nós temos que entender isso, irmãos. Estávamos lá na Babilônia. A palavra vem nos lembrar hoje que estão acontecendo coisas semelhantes àquilo que aconteceu lá na Babilônia. Nós estamos dando ouvido para o mundo e deixando de lado o nosso Deus. E Deus teve que usar dessa pandemia para várias coisas. E uma dessas coisas é chamar a atenção do seu povo. É hora de nós acordarmos para a verdade de Deus, acordarmos para saber que estávamos sendo escravizados por um espírito. Não é por homens, não. Por um espírito. Preste atenção para ver se ele já saiu da tua casa. Nós não fazíamos outra coisa a não ser servir ao mundo, ao sistema de comprar, de vender, de consumir. Nós só fazíamos isso. Irmãos, Deus está chamando a nossa atenção, porque logo a seguir, quando eles vencerem a pandemia, que eles se alegrarem, mandar presente uns para os outros, nós vamos ter um período complicado depois, onde o povo de Deus não vai ser bem-vindo não, na terra. Tá bem? Preste atenção nisso, você que é pastor, você que é um homem de Deus, está ouvindo e assistindo o nosso vídeo, independente de denominação, isso é uma coisa que teve o seu tempo e lugar, agora não tem mais. Ou nós somos povo de Deus, ou nós não somos povo de Deus mais. Vai ser assim. Não importa se é judeu, se é cristão, se é ateu. Ou nós ouvimos o Deus de Israel, com a sua mensagem de libertação, de transformação dessa humanidade, ou nós vamos ser convencidos pelos fatos. Porque há de reconhecer que os fatos ligados a essa pandemia, por exemplo, que é só um movimento apocalíptico. Não é apocalipse, é só um movimento apocalíptico. Os pastores há de concordar comigo que foram surpreendidos por Deus. É necessário acordar, saber que o que achavam que era, não era. Tem muito mais coisas para acontecer ainda. Temos que acordar para isso, irmãos, para a gente não ser surpreendido por novos fatos, para nós não sermos surpreendidos por novos fatos, porque eles virão com certeza. Pode os irmãos estar certos dessas coisas que eu estou vos falando. Então Deus nos acusa, ele diz, olha, os seus caminhos é que são tortuosos.
Ele está falando a Israel, que somos nós, o povo de Deus, judeus e cristãos. Ele está dizendo que os nossos caminhos são tortuosos. E são até hoje. Estamos fazendo coisas que desagradam o nosso Deus. A palavra é muito atual. Se nós estivéssemos mesmo no caminho, os nossos profetas saberiam da pandemia. Por que os nossos profetas não revelaram que haveria um mal no mundo? Que o sistema do mundo ia ser ferido de morte? Porque, na verdade, os profetas não sabiam. Porque eles não estão iluminados pelo Espírito de Deus. Essa é a verdade. Vamos reconhecer isso, irmãos. Porque outros fatos que esses profetas não sabem virão sobre a terra. E como é que será a vida? Muitos vão perder a fé. Não são tortuosos os vossos caminhos, ó Israel. Não é o povo lá de trás, não. Somos nós hoje, judeus e cristãos. Deus está dizendo, os nossos caminhos são tortuosos. Portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Ele está dizendo aqui, irmãos, versículo 30, capítulo 18 de Ezequiel. Tornai-vos, pois, volta para trás, convertei-vos das vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Se arrepende, e os males, as coisas erradas que você fez, não vão servir de tropeço, não vão te derrubar nessa caminhada. Senão você pode ser derrubado pelo coronavírus, por qualquer coisa que vem. Vem mais coisas, o coronavírus é só o começo de um movimento apocalíptico. Temos que nos preparar para grandes coisas e grandes desafios, todos nós que somos o povo de Deus. Lançai de vós as vossas transgressões. Concluindo aqui já o discurso. As transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? O Senhor está dizendo, olha, lançai de vós a vida velha, lançai de vós as vossas transgressões, vossas iniquidades, costumes. É preciso tomar um banho de novidade. O Espírito vai trazer coisas novas para nós, irmãos. Não vamos insistir nos velhos caminhos. Fazei-vos um coração novo e um espírito novo. O que quer dizer fazei-vos? Você tem que tomar atitude para poder acontecer isso, senão não vai acontecer. Os irmãos estão compreendendo? Fazei-vos. Você que tem que fazer. Toma uma atitude. Por que razão você vai morrer? Por que razão você vai escolher a morte? Se eu estou te oferecendo a vida, diz o Espírito de Deus, aqui nas Santas Escrituras. Não tenho prazer, diz o Senhor, na morte daquele que morre. O Senhor não quer que o sofredor seja condenado. Convertei-vos, pois, e vivei. E vivereis. Convertei-vos, pois, é o que o Senhor deseja. Eu penso que essa palavra, irmão, se aplica perfeitamente às pessoas comuns. Elas podem ver esse filme, esse vídeo aqui, e entender melhor a palavra das Escrituras, nem sempre muito bem esclarecida, né? Porque faltam alguns elementos aos pregadores, como eles não sabem que a alma é eterna, que a alma nasce repetidas vezes trabalhando na construção do futuro, que é o paraíso, que é a Nova Jerusalém, conforme interpretam aí os religiosos tradicionais. Mas tudo isso, onde tem engano, será corrigido, com certeza. Quem estiver enganado será iluminado. Se o nosso coração é sincero, nós queremos viver aquilo que Deus nos prometeu, nessa terra prometida, os irmãos podem esperar. Os irmãos podem esperar que nós seremos esclarecidos e convencidos pelos fatos que vão se desenrolar daqui para frente. Vai preparando aí seu coração, porque o reino de Deus está perto. Não vai tardar, não. E dentro de alguns anos nós já vamos ver muitas coisas acontecendo que vão chocar os corações imaturos. Mas nós que somos o povo de Deus precisamos estar firmes, porque nós fomos enviados para testemunhas do Deus de Israel. Que Ele nos abençoe abundantemente a vida a todos nós, as nossas famílias, nos conceda momentos de reflexão, momentos de mudanças, de decisões acertadas, sabendo que Deus está no comando, que não vai acontecer nenhum mal sobre nós, nem um fio de cabelo da nossa cabeça vai cair, se Deus não permitir.
Ele é o Senhor. E Ele faz todas as coisas. Esse é o nosso Deus, nós precisamos confiar nele e na realização das suas promessas. Que a paz de Jesus, do Cristo, do Messias, possa permanecer nos nossos corações e no coração de toda a comunidade que está recebendo esta palavra. Que Ele nos guarde de todos os males, da peste, dos transtornos que ainda virão sobre a terra. Em nome de Jesus, o Senhor. Amém.